Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 18 de janeiro de 2023. O John DiMaggio, da Analyst One, postou ontem um dos relatórios mais completos até o momento sobre a trajetória do ransomware Lockbit. O documento é uma análise do tipo Human Intelligence, ou seja, aquele tipo de intel que é obtida por meio da interação entre as pessoas, que no caso de ameaças cibernéticas tem muito a ver com a infiltração de analistas de inteligência em grupos de criminosos associada ao uso de técnicas de OSINT. Para fazer isso, DiMaggio usou diversas personas por vários meses, de modo a alcançar posições privilegiadas para extrair informações da quadrilha. O documento conta a história do ransomware, aborda o momento em que o Lockbit deixou de ser uma operação conduzida por um único indivíduo e passou a recrutar afiliados, se tornando uma operação de Ransomware as a Service, trata do momento em que a ameaça passa a fazer parte de um cartel com mais 3 quadrilhas, dentre elas as que operavam o Ransomware Conti e a que controlava o Ransomware Maze, e conta algumas brigas entre o operador da ameaça e outros adversários. Vale a leitura. E corretoras de criptomoedas congelaram contas vinculadas ao grupo Lazarus, o qual, segundo múltiplas fontes, é uma operação de inteligência do regime da Coreia do Norte. A decisão de bloquear as contas foi tomada após a publicação da análise de um pesquisador que assina como ZachXBT e que documentou no último final de semana a movimentação de 41 mil unidades de Ethereum, aproximadamente 329 milhões de reais, nas carteiras envolvidas em um ataque contra a Harmony Bridge, um serviço de transferência de criptomoedas que foi atacado em junho do ano passado em um incidente que mais de 85 mil unidades de Ethereum foram roubadas. A movimentação observada por ZachXBT contempla a transferência dos fundos dessas carteiras por meio da plataforma Railgun, que acabou desembocando em 7 carteiras de 3 corretoras. Segundo a apuração do The Register, as tentativas de movimentação foram identificadas por 2 dessas corretoras, a Binance e a Huobi, que agiram para impedir que o grupo Lazarus movimentasse parte dos fundos. Até o momento, haviam sido retidos 124 bitcoins nessas contas, aproximadamente 13 milhões de reais. E os administradores de sistemas Zorro Managed Engine precisam atualizar seus sistemas o mais rápido possível, pois uma prova de conceito e demais detalhes técnicos sobre uma vulnerabilidade crítica nesse sistema estão prestes a ser divulgados por pesquisadores da Horizon 3. A falha, catalogada como CVE 2022-47966 e corrigida em novembro do ano passado pela Zorro, é uma vulnerabilidade de execução remota de código sem a necessidade de autenticação em um pacote de terceiros, o Apache Santuário, que faz parte do Zorro Managed Engine. Os pesquisadores afirmam que cerca de 10% de todas as instalações do Managed Engine expostas à internet estão vulneráveis a ataques com exploits para essa falha. E o pessoal do Git Project anunciou a liberação de correções para 3 vulnerabilidades identificadas no Git, que nada mais é que o núcleo de diversos sistemas de controle de revisão de software. As falhas catalogadas como CVE 2022-41903, CVE 2022-23521 e CVE 2022-41953 afetam respectivamente o mecanismo de formatação dos commits no Git, o parser que processa o arquivo Git Attributes e a interface gráfica do Git para o Windows. Ataques com exploits para essas falhas podem permitir a execução remota de código. A recomendação é a de atualizar o Git para a versão 2.39.1. E o pessoal da Orca Security publicou os detalhes sobre falhas de Server-Side Request Forgery que estavam presentes em 4 serviços do Microsoft Azure. Os ataques de Server-Side Request Forgery são aqueles em que é possível manipular uma aplicação web para enviar solicitações HTTP para um servidor arbitrário se passando por essa aplicação. Isso pode ser feito para acessar recursos internos cujo acesso é bloqueado a partir do mundo exterior e também para acessar sistemas externos
internos, de modo a usar a aplicação web para encobrir os rastros do atacante. Segundo Lidor Ben-Shitrit, que assina o estudo, e eu espero ter pronunciado o nome dele corretamente, as falhas foram identificadas no começo de dezembro no Azure API Management, Azure Functions, Azure Machine Learning e Azure Digital Twins, e permitiam que adversários fizessem o escaneamento de portas locais e enumerassem serviços em uso, endpoints e arquivos sensíveis. Adicionalmente, as falhas que afetam o Azure Functions e o Azure Digital Twins poderiam ser abusadas sem a necessidade de autenticação, permitindo o envio de requisições em nome do servidor sem a necessidade de uma conta no Azure. As falhas foram reportadas seguindo o processo de divulgação responsável e corrigidas pela Microsoft. Por fim, o pesquisador Marco Ivaldi, da HN Security, publicou hoje os detalhes sobre novas vulnerabilidades no módulo DTPR Int Info, que tem relação com a gestão de impressoras no sistema operacional Oracle Solaris 10. As falhas permitem injetar impressoras falsas no sistema operacional, o que, por sua vez, abre uma brecha para o encadeamento de outros ataques contra o Solaris. Em meio às abordagens possíveis, Ivaldi descobriu uma falha que já havia sido reportada por Chris Evans em 2004 e cuja atualização estava incompleta, ainda permitindo a execução de ataques 19 anos após sua descoberta. Uma das vulnerabilidades, a catalogada como CVE 2022-46285, foi tratada pelos mantenedores do projeto X-Window, mas o pesquisador afirma que a Oracle não disponibilizará correções para o sistema, pois seus componentes para desktop foram descontinuados, tendo seu suporte encerrado em 2019. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.